pensa, sempre quando a gente tem um caso assim de constrição mediana ou mesmo de voz, de bandas, às vezes pode ser o caso também, a gente pensa, não, tem que relaxar, tá? E isso sempre vai ser o primeiro pensamento se a gente não colocar aquilo que eu falei para vocês antes, que é colocar cada passo ali, tentar raciocinar essa fisiopatologia, tá? Mas por quê? Vamos se perguntar primeiro, por que essas bandas se aproximaram? Tá, é por tensão, excesso de tensão, tá? Mas por que esse paciente ele tem um excesso de tensão? Será que é porque, no caso anterior, né, o paciente é hipertenso, a hipertensão foi realmente o que foi prioritário, né, para essa alteração? Ou será que teve uma outra coisa antes? Ó, eu vou dar um exemplo assim, ó, que não seria de um cantor agora, mas só para vocês entenderem essa questão de prioridades, tá? Vamos pegar um paciente, um idoso, que ele chega pra gente no consultório lá e ele tem, né, uma constrição mediana e ele é um paciente idoso, pode até ter talvez uma doença de Parkinson associada ou alguma outra doença associada à idade. E ele tem uma fenda fusiforme em toda a extensão, tá? A fenda fusiforme é isso aqui, ó, em formato de fuso. Ele tem uma fenda fusiforme em toda a extensão. Por que ele tem essa fenda? Aí vamos pensar na fisiopatologia da questão do idoso. Ele tem essa fenda por causa da idade. A idade gera perda de massa muscular, gera atrofia de mucosa e essa massa que seria do TA, do tiroaritenoide, ela vai perdendo e ele vai ficando mais fino, né? Vai perdendo o músculo, ele vai ficando mais fino e aí não tem massa suficiente para fazer esse fechamento aqui, tá? O que acontece? Ele começa a fazer um esforço, mas só que não tem massa para fazer esse fechamento. Então ele vai fazendo um esforço que é um esforço compensatório. Não é aquele esforço que veio em primeiro lugar, entenderam? Em primeiro lugar veio essa falta de fechamento, essa lacuna aí que na verdade é ocasionada por uma hipotonicidade, por uma falta de força, por uma falta de massa, tá? E aí, o que acontece? Esse paciente ele começa a fazer um esforço, inclusive com a musculatura extrínseca e faz as bandas quererem se aproximar ali para poder ajudar, é uma coisa compensatória, tá? E aí, gente, vamos pensar nesse caso agora que eu falei. Se eu começar nesse paciente fazendo exercícios de relaxamento, vai adiantar alguma coisa? Lá no livro tá escrito isso, né? Ah, tal exercício, não sei o que, indicado para afastar bandas. Só que se eu fizer o exercício sem pensar, sem raciocinar, não vai adiantar. Não vai adiantar, tá? Gente, nesse caso, por exemplo, se eu falei para vocês que o que causou a aproximação das bandas foi essa lacuna do fechamento glótico e o que causou essa lacuna do fechamento glótico foi uma falta de força, se eu relaxar, gente, não vão afastar essas bandas e não vai me adiantar em nada. Esse paciente vai ficar 1 ano em terapia, ele vai desistir porque fono não adianta nada. É isso que vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso, gente? Vamos pensar, né? Nesse exemplo que eu dei aí para vocês. Eu tenho que compensar esse fechamento glótico, então é isso que eu vou trabalhar primeiro